Graça e paz, meu querido, que Deus o abençoe. Em mais uma oportunidade que você me recebe nessa terça-feira, aí onde você está, eu vou dar prosseguimento àquele vídeo de ontem, em que começamos a tratar sobre as dificuldades. Para quem está começando aí numa igreja evangélica, aquele que aceitou Jesus e está querendo escolher um lugar, ou aquele que está indo a convite dos irmãos, está indo ali para conhecer, ver se o Senhor toca no coração dele. Como é que se dá esse encontro, meu querido? Como é que se dá essa chegada? Hoje eu quero destacar a primeira problemática que eu vejo, aconteceu comigo, aconteceu com irmãos que eu conheço no passado, que eles também começaram a se decidir por uma denominação, lembrando, tá, que eu estou pontuando aqui igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. E você depois também, se quiser colaborar, contando como é que foi a sua experiência, fazendo alguma pergunta. Você se lembra como é que foi quando você começou a frequentar uma igreja evangélica? O que você sentia? Pois bem, hoje nós vamos abordar a questão do ponto de vista do outro, a expectativa daquele que nos recebe, que muitas vezes acaba nos trazendo algum desconforto. Na verdade, trazendo desconforto para aquele que está chegando à igreja evangélica, que ainda não faz parte daquele meio. E para começarmos a discutir sobre esse assunto, eu quero convidar os amados para meditar num versículo muito conhecido, que se encontra em Mateus 6, versículo 22 e versículo 23. Diz assim a palavra: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Olha a questão que o final desse versículo nos traz. E isso tem tudo a ver, meu querido. Como nós nos comportamos é resultado de como interpretamos aquela situação, de como também anda a nossa vida, como está o território do nosso coração em relação a pessoas que se aproximam de nós, que têm ali uma apresentação, se aqueles comportamentos delas vão fazer com que algumas coisas em nós que não estão ainda sujeitas ao Senhor, como é que aquilo vai aparecer? E eu quero aqui, justamente nessa data, trazer essa questão. O quanto é prejudicial a expectativa do outro quando temos ali irmãos que ainda não sofreram uma transformação pelo Espírito Santo, porque não estão se sujeitando, não estão negando a si mesmo a cada dia, não estão mortificando a carne, princípios para que ocorra uma transformação no meu caráter, eu acabo ali na experiência de contar com alguém que ainda não faz parte ou faz parte há pouco tempo do meio cristão evangélico, acabo gerando desconfortos. Por vezes, a forma como a pessoa se apresenta na igreja, lembremos, essa pessoa está vindo do mundo. O que a regia era a própria vontade. O que a regia era aquilo que o mundo, que o sistema dotava a compreensão dela como aceitável. Você é livre para fazer o que quiser. E a pessoa usa da liberdade dela sem Jesus para se promover de maneira a estar atuando nas diversas esferas da sociedade. E se eu ainda não passei por uma transformação autêntica com Jesus, como é que eu vou lidar com uma senhora, com uma jovem que está chegando com roupa inadequada? Roupa transparente, roupa curta, vestidos com rasgo no vestido, pessoas que chegam com gírias, às vezes ali na apresentação acabam usando alguma palavra chula, pessoas que ainda têm dentro de si uma soberba, uma atitude discriminatória com a igreja evangélica. A gente percebe, às vezes, no olhar, olhando assim, espantada, com ar altivo,
em relação ao nosso meio, como é que nós temos de agir? O que tem que aparecer naquele momento? A resposta da nossa carne? Alguma coisa que não nos é confortável, que entendemos como insulto, ou apresentar o amor de Jesus? Pois muitas queixas que eu já ouvi dizem em relação a esse primeiro contato. Não vou nem entrar no mérito de como é a continuidade naquele lugar, mas o primeiro contato diz muito se aquela pessoa que está visitando uma igreja evangélica, se ela vai ter ali a perseverança de estar no lugar, em que olham primeiramente como ela está trajada, como ela se apresenta, para depois nos lembrarmos que temos de amar a todos. Eu e você, se não tivermos cuidado nesse primeiro momento, podemos ali estar determinando se as portas estarão abertas para aquela vida encontrar, amadurecer, ser discipulada por Jesus na nossa igreja, ou se aquela vida vai retornar por onde ela entrou. Ela pode retornar e ir para outra denominação, menos mal. Mas se ela retornar e voltar para o mundo, todos nós conhecemos inúmeras pessoas que falam coisas absurdas que aconteceram dentro de igrejas evangélicas. Tem pessoas que aumentam, tem pessoas que não queriam realmente nada com Jesus, e tem aqueles que foram desarmados, mas foram ofendidos por aquela carga cultural que ele traz vinda lá de fora. Que quem vai ter que convencer aquela alma não somos nós. Nós seremos o instrumento, mas quem vai ser o ser da ação, penetrando ali na mente daquela pessoa, agindo no espírito dela, é o Espírito Santo de Deus, o mesmo que nos convenceu. Então nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós identificamos que tem pessoas alheias à nossa confissão de fé e estão nos dando a honra de nos visitar. Temos que deixar de lado, temos que verdadeiramente mortificar a nossa carne naquele momento que é crucial. Meu amado, a forma como você recebe alguém pode, inclusive, estar contribuindo ou não para a visão daquela pessoa a respeito dos irmãos, do meio evangélico. Então, nesse primeiro momento, não estou querendo dizer com isso que nós vamos fechar os olhos para aquilo que está errado, aceitar qualquer coisa de qualquer maneira, só que nós ainda não representamos nada na vida daquela pessoa. Ela ainda não construiu um relacionamento de confiança, logo, não tem intimidade, não sabe das nossas intenções, então vai ser necessário um período em que nós venhamos nos tornar a ser alguém na vida dela. Eu gosto muito da ilustração da mãe que acabou de ter ali o seu bebê, vem depois o pessoal da enfermagem, coloca ali aquele bebê nos braços da mãe, aquela emoção, e todo mundo fica mobilizado. Até a equipe técnica ali fica mobilizada com aquela cena. Só que, a partir daquele momento, tanto aquele novo ser, aquele bebê, precisará conhecer aquela que é a mãe dele, como a mãe dele também vai precisar de um tempo para conhecer, conseguir codificar os sinais daquele bebê. Então, aquele que está chegando na igreja evangélica, ele chega como um bebê. Nós temos que dar tempo para ele confiar em nós, para que eles não nos vejam como um censor, porque é uma das imagens que o crente, principalmente pentecostais, e uma pequena parcela neopentecostais, é a imagem que nós passamos lá para fora, que somos muito rígidos, que somos muito exigentes, que primeiro temos que ser agradados na exigência que ali temos, para depois, quem sabe,
quem está chegando ser amados. Nós temos que repensar muito o nosso papel no reino de Deus. Nós temos que buscar muito o Senhor para que aquilo que é importante para testemunharmos a Jesus está em primeiro plano na nossa vida. Nós temos que parecer menos com juízes e mais com aqueles que eu acabei de citar, que estão ali numa sala cirúrgica, com o coração aberto, com um sorriso pleno, recebendo um bebê que chega chorando. O que você percebe em você quando está ali diante de um novo convertido, de quem está visitando a igreja? Quais as suas principais dificuldades? Eu aprendi a deixar a pessoa à vontade, deixar com que ela se expresse, deixar que ela se sinta bem à vontade para fazer perguntas. Nós temos que ser colaboradores para que ela tenha intimidade com aquele que habita em nós, com aquele que é o Senhor daquele templo e que quer também amadurecê-la. Foi útil para você o que aqui nós colocamos? Não é minha pretensão esgotar totalmente o assunto, eu vou pincelar cada dificuldade que eu já ouvi ou que eu vivi na minha experiência para nós trazermos aqui. Hoje, primeiro tema nosso é a respeito da expectativa. Como nós vemos aqueles que chegam. E é para que você repense a sua conduta. Eu tenho refletido bastante, porque é uma dificuldade muito grande irmos lá fora, pegarmos um peixe. E muitas vezes nós mesmos acabamos pegando o peixe do barco e jogando no rio, igual aquele peixe que pague, né? Mas a nossa missão é verdadeiramente ganhar vidas, é sermos instrumentos ali no poder de Deus para alcançar aqueles que estão cativos por Satanás. Se o tema te agradou, se a mensagem foi importante para a sua reflexão, se você acha que ela é produtiva, por favor, retransmita essa mensagem para os seus contatos. Se não for inscrito no canal e você quiser colaborar, por favor, se inscreva. Isso ajuda a plataforma a estar distribuindo esse conteúdo para aqueles que têm um viés cristão. Tá bom, meu querido? Muito obrigado por mais uma vez você ter colaborado. Reflita sobre o que eu falei. Amanhã vamos trazer mais um tema relacionado a essa dificuldade que aquele que não é do nosso meio, ele sente quando vem para a igreja evangélica. Que Deus o abençoe, te dê uma continuação de terça-feira na presença dele, que toda obra maligna contra a tua vida, contra a tua casa, seja lançada por terra e fique na paz.